Jesus falou para Nicodemos, né? Vou ler até essa passagem aqui, né? Falou que Nicodemos que a pessoa tinha que nascer de novo, né? E Nicodemo acreditou que o homem tinha que voltar para o ventre da mãe para ele tentar nascer. Vou ler aqui no versículo 4 de João, capítulo 3, versículo 4, ele cita assim: E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, veja bem, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu estou vendo muitas pessoas dizendo: mas batismo é só uma mera formalidade, né? Que o batismo é isso. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 16, se não me engano, está escrito assim: Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui Jesus fala que tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ser batizado. E o que é nascer do Espírito? É se tornar um novo homem, se tornar uma nova mulher, se transformar. Quando Jesus falou para Nicodemo que ele tinha que nascer de novo, não era no sentido que ele tinha que entrar, voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo. É que ele tinha que nascer nele, ser humano, um outro ser humano diferente daquele que vivia a Deus, diria assim, de qualquer jeito, né? Vivia assim de qualquer jeito, sem respeitar, sem ser uma pessoa doutrinada, sem uma pessoa que não fale palavrão, que não é viciado em jogos, que não é viciado em um monte de coisa, que ele procura fazer a vontade de Deus, se transformar em outra pessoa. Às vezes a pessoa se aproxima de Deus com um monte de defeito, porque Deus não fala assim, Deus ele não põe uma barreira lá, só pode entrar aqui os bonzinhos, não. Ele chama, venha todos, né? Venha todos. Vem com todos os seus defeitos, mas se por, o Espírito Santo, você tem que dar permissão para que o Espírito Santo de Deus te transforme, te purifique, te modifique e te torna e faça que você se torne uma nova criatura. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemo, que ele tinha que nascer de novo em espírito, né? Porque ele falou, nesse mesmo seguindo em frente aqui, nessa leitura, ele fala: quem é da carne é da carne. Mas quem é do espírito, ele vai viver em espírito. E para viver em espírito, você tem que largar muitos maus costumes que você tem. Você tem que ser uma nova criatura mesmo na presença de Deus. Então você tem que nascer de novo nesse sentido, espiritualmente falando. Então, Deus ele requer isso de nós. Deus ele quer que nós sirvamos a Ele com santidade, com purificação espiritual e até carnal. Quando você deixa de se envolver com vício, com um monte de porcaria, você se torna uma pessoa livre dos desejos da carne. Você oprime a carne ali e fala: não, você tem que ficar no seu lugar. Você põe regras para ela, o que tem que prevalecer é o espírito. E era nesse sentido que Jesus estava falando para Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. Você não pode estar servindo a Deus e cometer as mesmas práticas que você cometia outrora. Outra coisa, você entendeu? E outra coisa, se você vê uma fraqueza no seu irmão que ele não consegue se libertar na sua irmã, ore por ela em oculto. E não precisa ficar jogando em rosco sobre o rosto dela, não. Não jogue em rosco, não, ore. Você quer que ela esteja bem na presença de Deus? Ore por ela, ore por ele. Procura fazer com que Deus venha libertar ele. E de que dê força para ele conseguir se libertar também. Porque se Deus quer libertar uma pessoa e a pessoa não quer a libertação, e aí? Deus não oprime e não obriga ninguém a fazer uma coisa que não esteja na vontade da pessoa. Você tem um livre-arbítrio para servir a Deus ou não. Ah, não, sei, não, é Deus. Você quer servir a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você tem que fazer o que Jesus falou, que eu sempre estou dizendo e vou sempre bater nessa tecla. Negue a si mesmo e me siga. Para seguir Jesus é isso, você tem que negar a si mesmo, os seus desejos, os seus prazeres.
Ah, mas não, você não quer servir a Deus? É assim que funciona. Então você tem que nascer de novo, você tem que se tornar uma nova criatura. Quantas práticas erradas eu não cometia antes, no passado, e eu quero continuar servindo a Deus, eu quero continuar agradando a Deus, e eu tenho que fazer, eu tenho que negar a mim mesmo. Não importa qual que é a sua fraqueza, o importante é que você negue a si mesmo em prol do desejo que você tem de estar na presença de Deus, de estar servindo a Deus. Então, de Nicodemos, Deus falou para ele, Jesus falou para ele nascer de novo nesse sentido, de se tornar uma nova pessoa, ter novas atitudes, novos pensamentos. Ele não estaria agradando ele mesmo, ele estaria agradando quem? A Deus. E ele falou, e Jesus deixou bem claro, eu ouço a pessoa falando, não, mas o batismo, não sei o quê. Não, ele falou para Nicodemos, olha, Jesus, foi o próprio Jesus que fez isso. Ele falou, você tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito foi o próprio Jesus que disse. E o próprio Jesus, ele nos deu o exemplo do batismo. E ainda ele falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu posso falar, eu creio até Satanás crê em Deus. E Satanás crê em Deus mais até do que muitos. Satanás crê, ele só não obedece, mas ele crê que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, de mover uma montanha de um lugar para o outro. Deus, ele é capaz, ele é Deus. Mas as pessoas não entendem isso, né? Não, que não precisa. Já ouvi falar, não, que não precisa do batismo. Precisa sim. É como a noiva que casa e não coloca aliança no dedo para dizer, ó, eu sou casada. Você vai usar aliança, você está fazendo uma aliança com quem? Com Cristo. Quando você se batiza. Não é? E acabar com esse negócio aí que existe dois tipos sabe, o batismo tem que ser por imersão mesmo, tem que entrar dentro da água mesmo. Na palavra de Deus fala que Jesus, depois que ele acabou de ser batizado no Rio Jordão, ele saiu da água. Se ele saiu da água, é porque ele entrou com o corpo e todo o corpo na água. Então, Jesus fala assim, que falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não adianta você querer servir a Deus e continuar fazendo as mesmas práticas que você fazia outrora no mundo. Você não pode servir a dois senhores, senão você vai agradar um e desagradar o outro. Entendeu? É isso aí, Deus abençoe.